Olá, meu nome é Gabriela e nesse vídeo eu vou mostrar a manipulação do alginato e do gesso tipo 3. Começamos agitando o frasco que contém o alginato para descompactá-lo. Depois dessa agitação é possível perceber um aumento de volume. Pegamos a primeira porção, fazendo um movimento parecido com o que fazemos quando pegamos o sorvete no pote. Retiramos o excesso com o auxílio de uma espátula de gesso. E colocamos em uma cuba de silicone. De acordo com o fabricante, a proporção que deve ser seguida é de 3 medidas de pó para 3 medidas de líquido. E os dois medidores que utilizamos nesse vídeo são da mesma marca do alginato. Agora faremos a dosagem do líquido e vamos colocar as 3 medidas dentro de outra cuba de silicone. A regra que vamos seguir é do pó sobre o líquido. Iniciamos o cronômetro e iniciamos a espatulação, que deve ser feita primeiramente de maneira leve, para que o pó vá aderindo ao líquido. E depois essa mistura deve ser manipulada com pressão contra a parede da cuba. E aos poucos vamos observando a formação de uma mistura homogênea e consistente. O tempo de manipulação desse material é de 1 minuto. E depois de obtermos a consistência desejada, vamos colocá-la na moldeira. O tempo para colocar a mistura na moldeira é de 20 segundos. Depois de preenchida, vamos inseri-la no manequim. Primeiro a parte posterior e depois a parte anterior. É importante que seja feita a colocação nesse sentido, pois no paciente o excesso de material deve extravasar para fora da boca do paciente e não para o sorofaringe. O tempo da moldeira na boca é de 1 minuto e 20 segundos e o tempo total de presa é de 2 minutos e 40 segundos. Nesse tempo de espera é importante ir verificando a gelificação da mistura.
E agora iremos remover a moldeira do manequim no sentido antero-posterior. Depois da remoção, é importante que seja feita a lavagem para remover resíduos alimentares e saliva. Depois da lavagem, o recorte para remover o excesso de alginato da moldeira. Depois a secagem, que deve ser feita com o jato de ar, mas como não possuo, eu faço com auxílio de um papel toalha e vou removendo o resto de água das cavidades e de outras superfícies do molde. E seguimos então para a desinfecção, que pode ser feita com hipoclorito ou com ácido hiperacético. Em seguida, vamos colocar o molde em uma cuba e deixá-lo lá por 10 minutos. E nesse tempo, vamos preparando o gesso. Depois de 10 minutos, eu retiro esse molde da cuba. Realizo mais uma secagem, também com auxílio de um papel toalha. E agora colocarei um umidificador. Para manipular o gesso, eu começo também descompactando o pó. Depois eu vou pesar a quantidade que será utilizada, que deve ser 100 gramas de pó para 30 ml de água. Com auxílio da seringa, eu vou fazer primeiro uma aplicação de 20 ml de água. E depois eu faço mais uma de 10. Agora eu vou seguir a mesma regra do pó sobre a água. Inicio o cronômetro e inicio a espatulação. Nesse caso, a espatulação deve ser feita de maneira circular. E rigorosa para não perder a consistência desejada. Essa espatulação deve ser feita em aproximadamente 1 minuto. Depois de obter a consistência desejada,
o pauso cronômetro e vou retirar o molde do umidificador e iniciar o vazamento. Em condições normais, antes do vazamento, deve levar a cuba a um vibrador para evitar a formação de bolhas. Eu vou aplicando gesso lateralmente e dando leve batidinhas para que o material vá entrando em todas as cavidades e também para evitar a formação de bolhas. Nesse momento eu começo colocando o gesso na parte superior para ir formando uma base. Essa base vai conferir resistência e vai evitar que haja fratura do modelo no momento que eu for retirá-lo do molde. Retiro o excesso, sigo com as leves batidinhas. Depois de 60 minutos, eu vou retirar o modelo do umidificador e fazer a remoção do molde. E esse foi o vídeo de manipulação do alginato e do gesso tipo 3. Obrigada!